Bom, pessoal, vamos continuar falando sobre estrutura conceitual básica da contabilidade. Como a gente já falou, né, no começo dos nossos capítulos, começo da nossa aula do bloco passado, o CPC 00 ele contém 8 capítulos. Tá? São 8 capítulos, sendo que nós comentamos sobre os 2 primeiros, que são os que mais caem em prova. Os primeiros tratam dos conceitos ali gerais do CPC 00 e a parte 2 trata basicamente ali das características qualitativas fundamentais, tá? E das características qualitativas de melhoria, que nós já explicamos, tá bom? Então agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o capítulo 3, que se chama a entidade que reporta. O que é a entidade que reporta? Basicamente, galera, a entidade que reporta, nós estamos falando aqui da empresa que está elaborando as suas demonstrações contábeis. Essa é a entidade que reporta, tá? Então vamos para o capítulo 3 rapidamente para a gente passar a entender o que cai. Ó, o objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações financeiras sobre ativos, passivo, PL, receitas e despesas. Essas informações são reconhecidas. Então no balanço você tem o quê? Ativo, passivo e PL, tá? Na DRE e na DRA você tem o quê? Receitas e despesas, tá? Em outras demonstrações e notas explicativas. Então, você tem outras demonstrações. Isso tudo a gente estuda quando a gente fala sobre balanço patrimonial, né? Então, por exemplo, você tem o fluxo de caixa na DFC, tá? Você tem DLPA, que você sabe o que os sócios estão, né, falando aí, dando de recursos para a empresa e assim por diante, beleza? Então, o objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações sobre ativo, passivo, PL, receita e despesa. O que você precisa entender? Que as demonstrações contábeis, isso aqui é muito importante, a gente chama de premissa da continuidade operacional, tá? Então, isso aqui é extremamente importante. Esse aqui é o item talvez mais importante do capítulo 3, que fala que as demonstrações contábeis, elas são normalmente elaboradas com base na suposição de que a entidade está em continuidade operacional e continuará em operação no futuro previsível. Assim, presume-se que ela não tem a intenção nem a necessidade de entrar em liquidação ou deixar de negociar. Se existe essa intenção ou necessidade, as demonstrações contábeis podem ter que ser elaboradas em base diferente. Em caso afirmativo, as demonstrações contábeis descrevem a base a ser utilizada. O que você precisa entender, pessoal? Então, isso aqui é o que a gente chama de premissa da continuidade operacional. O que é a premissa da continuidade operacional? A gente pressupõe que a entidade ela vai continuar em operação por um futuro indefinido. O que isso implica dizer? Que, por exemplo, o contabilidade facilitada ele não tem a intenção, por exemplo, de acabar amanhã. Então, a gente faz todas as avaliações de ativos, passivos, a mesma vale para a Apple, Google, todas as empresas praticamente. Você tem uma premissa de que a empresa ela vai continuar funcionando, tá? Então, as avaliações de ativos, passivos, receitas e despesas são feitas geralmente com base em critérios de entrada, tá? São feitos com base em critérios de entrada. Então, você pressupõe que a empresa ela vai continuar funcionando. Porque se ela não vai mais continuar funcionando, por exemplo, a empresa pediu recuperação judicial, a empresa está indo à bancarrota ali, falência total, Silicon Valley Bank, né? Exemplo aí do banco lá do Vale do Silício em 2023, a empresa teve uma quebra aí repentina, né? Então, o que acontece? A partir do momento que a empresa ela para de funcionar, não importa mais os valores de entrada dos ativos, não importa mais nada. O que importa é o quanto você vai conseguir liquidar da sua empresa para pagar os credores, para pagar os sócios, se tiver alguma coisa, fazer os acordos com os colaboradores e assim por diante, beleza? Então, é isso, galera. Isso é o que você precisa saber. Tá? Então, as demonstrações contábeis são elaboradas com base na premissa da continuidade operacional. Entenderam? Sim ou não? Respondam para mim. Tá? Beleza. O que mais que é importante que você saiba? Né? Esse capítulo 3 era só isso. Tá? Quais são as informações das demonstrações contábeis e aquilo que você precisa entender. Capítulo 4 fala sobre os elementos das demonstrações contábeis. O que você precisa entender? Tá? O que você precisa entender? Quais são os elementos relacionados aí nas demonstrações contábeis? Tá? Nós temos uma que a gente chama de posição financeira. Tá? O que é a posição financeira? Posição financeira é o que a gente evidencia lá no ativo,
no passivo e no patrimônio líquido. Isso é, a posição, o quanto você tem de cada item de ativo, o quanto você tem de cada item de passivo, o quanto você tem, né, de PL, tá bom? E o desempenho, galera, desempenho é como você está indo. Olha, o próprio nome diz, o desempenho financeiro são as receitas e as despesas, que é o que você vê lá na DRE e na DRA, galera. Tá bom? Então, a posição financeira você encontra no balanço patrimonial. O desempenho, que é como a sua entidade está indo, você vai encontrar isso, né, lá na DRE e na demonstração do resultado abrangente. Tem aula sobre isso também no CFC de AZ, beleza? Agora, os conceitos mais importantes que eu gostaria de trazer para você, que caem em prova, tá? Quais são as definições de ativo, passivo, PL, receitas e despesas, tá? Então, a gente vai entrar aqui, tá? Só para que você possa entender, falando sobre os principais pontos. O que é um ativo, o que é um passivo, o que é um PL, o que é uma receita, o que é uma despesa. Então, vamos dar um exemplo, pessoal. Ativo. Vamos dar um exemplo bem claro de ativo. Você concorda comigo, tá? Eu quero que você me responda sim ou não, que um estoque, uma mercadoria é um ativo? Sim ou não? Estoque é um ativo? Não é? Beleza. Então, vamos partir da premissa que estoque é um ativo, tá? Então, o que é um estoque? A definição de ativo. É um recurso econômico, tá? Recurso econômico presente. Por que presente? Porque você já possui o estoque. Ele é controlado pela entidade, pessoal? Sim, tá? Por que ele é controlado pela entidade? Porque eu posso vender esse estoque, eu posso tacar fogo nesse estoque, eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu posso decidir o melhor uso para ele, tá? Como resultado de eventos passados. Então, qual que é o evento passado que está atrelado a um estoque? Ora, ou você comprou, ou você fabricou esse estoque, por exemplo, tá? Então, recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Então, quais são os requisitos para você definir um ativo? Ativo, basicamente, vamos fazer esse mnemônico aí, tem que gerar benefício econômico. O que é benefício econômico? Basicamente, você espera que esse ativo ele gere frutos positivos para a empresa, tá? Não é simplesmente, não é só lucro, tá? Tem outros conceitos que podem entrar aqui no conceito de benefício econômico, mas ele tem que gerar um benefício econômico, porque senão não faz sentido a empresa funcionar. Então, ativo, ele gera benefício econômico. Ele é controlado pela entidade, porque ela pode vender para X, para Y, ela pode fazer o que ela bem entender com esse estoque. E, além disso, o ativo ele é um resultado de um evento passado. Então, vem comigo. Um estoque, ele gera benefício econômico para a empresa? Sim ou não? Respondam para mim. Sim, tá? Sim. Por quê? Porque você pode vender e ter lucro. Ele é controlado pela entidade? Sim. Por quê? Porque você pode fazer com ele o que bem entender. Ele é resultado de um evento passado? Sim. Por quê? Porque você ou comprou ou fabricou. Então, esse é o conceito de ativo segundo o CPC 00, tá? Vejam que no conceito de ativo, tá? Vejam aqui comigo, ativo é dispensável, tá? É dispensável que você tenha gasto para obter. Então, por exemplo, você recebeu uma subvenção do governo, um terreno subvencionado, sem nenhuma condição, você recebeu um terreno. Então, você não precisa, é dispensável, né, que você tenha feito um gasto, tá? Também é dispensável que ele seja físico, como, por exemplo, os ativos intangíveis, tá? Um ativo intangível, por exemplo, ele sequer, né? Ele sequer tem existência física ali. E também é dispensável para o conceito de ativo, tá? É dispensável para o conceito de ativo que ele seja de propriedade da empresa, tá? É dispensável, você não precisa ter a propriedade. Como, por exemplo,
o arrendamento. Beleza? Então, o que eu quero que você entenda de ativo? Ativo, ele tem que gerar benefício econômico, por exemplo, lucro. Ele tem que ser controlado pela entidade, né? Por exemplo, eu posso fazer com ele o que eu bem entender. Ele tem que ser resultado de evento passado, tá? Além disso, né, é dispensável para reconhecer um ativo que eu tenha feito um gasto, como por exemplo, quando eu recebo uma subvenção, aula de CPC 07, lá do CFC de AZ, é dispensável que ele tenha substância física, como por exemplo, um ativo intangível, é dispensável que ele seja de propriedade da empresa, como por exemplo, o arrendamento. Ficou claro para vocês? Responda para que a gente possa seguir. Agora, o que é um passivo? Vamos pensar num passivo clássico aqui, conta fornecedores. Beleza? O que você precisa saber? O que é fornecedor? É uma obrigação presente da entidade, tá? Então, vem aqui para o nosso mnemônico, mapazinho mental. Passivo é uma obrigação presente, tá? Então, o que é uma obrigação presente, pessoal? Obrigação presente significa que você tem uma obrigação, tá? Obrigação é diferente de vencimento, tá? Então, obrigação é diferente de vencimento. O vencimento pode ser futuro. Então, a sua prova ela vai tentar confundir falando para você que o passivo é uma obrigação futura. Não, a obrigação ela existe, mas pode ser que o vencimento só seja lá no futuro, tá? Então, o passivo ele é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Então, no passivo, você tem uma obrigação presente de transferir um recurso como resultado de eventos passados. Então, o que isso significa dizer? Que no passivo, você tem uma obrigação presente, tá? Lembrando que a obrigação é diferente de vencimento, de transferir um recurso como resultado de evento passado. Então, vamos pensar na conta fornecedores, pessoal. Passivo é uma obrigação presente da entidade? Sim. Por quê? Porque você tem a obrigação, tá? Lembrando que a obrigação é diferente de vencimento, tá? De transferir um recurso. Então, o fornecedor, você tem que pagar, você é obrigado a pagar se você já comprou mercadoria, você tem que transferir um recurso, porque, por exemplo, você tem que pagar com a conta caixa e tem que ser ali resultado de evento passado. Qual o resultado que gerou a obrigação com o fornecedor? A compra de uma mercadoria, tá? Conseguiram entender? Então, passivo é uma obrigação presente de transferir um recurso econômico como resultado de evento passado. Tá bom? Entendido? Sim ou não? Preciso que vocês falem comigo para a gente poder seguir. E qual o conceito de patrimônio líquido? Patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Então, aqui, quando a gente está falando de patrimônio líquido, a gente sabe que o que é residual? Resíduo é o quê? É uma sobra. Então, é o quanto sobra nos ativos depois de deduzir todos os seus passivos. Então, quando a gente está falando disso aqui, a gente já vai lembrar de ativo é igual a passivo mais PL. E a gente sabe que o PL, só isolar aqui, vai ser o ativo menos passivo. Equação fundamental da contabilidade, tá? Então, o patrimônio líquido é a participação residual. É o que sobra no ativo depois que você deduz o passivo. PL é igual a ativo menos passivo. Fechou? Isso é o que você precisa saber. Isso é o que cai em prova. E o que é receita e despesa para a gente fechar essa parte aqui do capítulo 4? Tá? Receita é um aumento no ativo, então vamos pensar receita de venda. Receita de venda. O que é uma receita de venda? Receita de venda é o seguinte, é um aumento no ativo. Então, quando você vende uma mercadoria, aumenta o seu ativo? Aumenta. Beleza? Ou redução no passivo, que resulta em aumento no PL. Então, a gente sabe que quando a gente faz uma venda de mercadoria, aumenta a receita, que consequentemente aumenta a PL. Beleza? Fechou. É só isso? É só isso, pessoal. Exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. E o que é isso, detentores de direitos sobre o patrimônio? Exceto, por exemplo, o capital dos sócios. A gente tem que passar aqui explicando, né, item a item, né? Então, a receita de venda é o quê? Né? É um aumento no ativo, porque a partir do momento que você vende, você está aumentando duplicatas a receber, caixa e assim por diante, tá bom? Que resultam em aumento no PL, tá? Ok, porque receita aumenta o PL, exceto se for, por exemplo, capital do sócio. Quando a gente está falando de sócio, a gente está falando aí de capital social e de outros pontos, beleza? E o que é despesa? Tá? Despesa, vamos colocar aqui o despesa
de salários. Tá? Então, o que é despesa de salário? Despesa de salário é o seguinte, é uma redução no ativo ou aumento no passivo, né, que resultam em redução no PL. Então, vamos pensar, salário. Quando você reconhece a despesa de salário, você realmente aumenta ali o seu passivo, tá? Que resulta em redução no PL. Então, toda vez que você reconhece uma despesa, você está reduzindo o seu PL, exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores de direito sobre patrimônio. Então, isso aqui é o quê? O que é distribuição aos detentores de direito sobre patrimônio? Por exemplo, dividendos. Tá? Dividendos. Então, o que significa dizer isso? Ora, se eu distribuir dividendo, por exemplo, né? Se eu distribuir dividendo, né? Isso não é uma despesa, porque dividendo diminui o PL, aumenta o passivo. Ok? Ok. Então, é isso. Isso é o que você precisa entender. Tá? É isso aqui. Esse é o quadro sobre o capítulo 4 que você precisa conhecer. Tá? Então, aqui, ó, ativo é um recurso econômico controlado pela entidade, resultado de evento passado. Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefício econômico. Direito, vamos ver aqui o que mais. Ó, isso aqui é tudo que a gente disse para vocês, tá? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver. Basicamente é isso. Não tem muito o que você precisa... O principal ponto é aquele que eu trouxe para vocês, tá? Benefício econômico pode vir de diversas formas. Pode ser receber caixa, como por exemplo aplicação financeira, né? Você vender um imóvel, você comprar uma máquina para produção, você vender mercadoria, enfim, tem uma série de formas que você pode ter benefício econômico, tá? Então, vamos dar uma olhada. Isso aqui tudo é importante, mas o mais importante que eu trouxe para vocês é aquele quadro ali, né? Passivo é uma obrigação de transferir um recurso como resultado de eventos passados, né? Então, para que exista um passivo, a entidade ela tem que ter uma obrigação, ela tem que ter uma obrigação de transferir um recurso, tem que ter uma obrigação presente que existe como resultado de eventos passados, beleza? Além disso, né? Obrigação. Que mais? Ó, vejam que basicamente é isso, galera. Tá? Isso aqui é tudo coisa, mas assim, não cai muito isso aqui não, tá? Beleza? Que é o que a gente já conversou. Desempenho, né? São as receitas e despesas, que a gente já falou para vocês. Então, a receita, ela provoca um aumento no ativo, ou provoca uma redução no passivo, ou ela aumenta o PL, quando não é a operação com sócio, tá? Isso aqui é coisa de DRA e assim por diante. Tá? Agora, capítulo 5, reconhecimento e desreconhecimento. Tá? Gabriel, mas por que você passou tão rápido nesses pontos? Porque, como eu já disse para vocês, o CPC 00, ele tem basicamente ali, cara, umas 60, 70 páginas, né? Tem umas 60, 70 páginas, é muita coisa. Então, assim, não dá para você ficar lendo tudo para responder uma questão na sua prova, tá? Capítulo 5 diz respeito sobre o quê? Reconhecimento e desreconhecimento. Reconhecimento é o processo de captação para inclusão. Isso aqui caiu na última prova, inclusive, tá? Então, o que é reconhecer? É você captar algo para incluir no balanço, na DRE ou na DRA, tá? De um item que ou é um ativo, um passivo, um PL, uma receita ou uma despesa. Então, reconhecer é você contabilizar isso, tá? Para que ele seja reconhecido. Então, vamos supor, eu vou reconhecer a minha conta salários a pagar. Basicamente, eu estou lançando isso na conta salários a pagar, tá? Então, isso é reconhecer. Reconhecer, você vai reconhecer alguma conta de ativo, passivo, PL no balanço, você vai reconhecer algo na demonstração do resultado do exercício ou na demonstração do resultado abrangente. O balanço patrimonial, DRE e DRA, refletem ativo, passivo, PL, receitas e despesas, né? Em sumários estruturados que se destinam a tornar as informações financeiras comparáveis e compreensíveis, beleza? Então é isso, tá? Reconhecimento. O reconhecimento vincula os elementos, balanço patrimonial, DRE, DRA, conforme abaixo, tá? Então, também o que você precisa entender, né?
que reconhecimento é simplesmente você lançar os itens lá no balanço patrimonial, beleza? Então, para você reconhecer algo, você tem que lembrar que a informação ela precisa ser útil, essa informação, né, ela tem que ser fidedigna e o custo tem que justificar, né? Lembrando que para a informação ser útil e fidedigna, isso aqui está atrelado às características qualitativas fundamentais das demonstrações contábeis, beleza? E o custo, ele tem que justificar que aquela restrição, né, de custo que nós falamos para vocês lá no primeiro bloco dessa aula, beleza? Então, essa restrição, tá? Desreconhecimento. O que é o desreconhecimento? É a retirada de parte ou totalidade de ativo ou passivo reconhecido no balanço patrimonial da entidade. O desreconhecimento normalmente ocorre quando esse item não atende mais à definição de ativo ou passivo, tá? Então, para o ativo, o desreconhecimento normalmente ocorre quando a entidade perde o controle da totalidade ou de parte do ativo reconhecido. Então, por exemplo, se você vendeu uma mercadoria, tá? Você vendeu uma mercadoria. A partir do momento que você vendeu a mercadoria, né, se você não tem mais o controle, então você vai desreconhecer, beleza? Para o passivo, o desreconhecimento normalmente ocorre quando a entidade não possui mais obrigação presente pela totalidade ou parte do passivo reconhecido. Então, o que é desreconhecer? Para o ativo, geralmente vai ser quando você vende ali uma mercadoria. Para o passivo, geralmente vai ser quando você paga uma obrigação com o fornecedor e assim por diante. Beleza? Fechado. Então, isso é desreconhecer. Mensuração, né? O que é mensurar? Esse é o capítulo 6, importantíssimo também. Beleza? O que é mensurar, pessoal? Mensurar é o seguinte, os elementos reconhecidos nas demonstrações contábeis são quantificados em termos monetários. Isso exige a seleção de uma base de mensuração. A base de mensuração é uma característica identificada, por exemplo, custo histórico, valor justo ou valor de cumprimento de um item a ser mensurado. Aplicar a base de mensuração ativo ou passivo cria uma mensuração para esse ativo ou passivo e as respectivas receitas e despesas. Então vejam que é tudo muito chato, tá? Pronunciamento contábil é chato, beleza? Então vamos basicamente explicar aqui para vocês, tá? Então nós primeiro passamos por um processo, só para que você possa entender, de saber o conceito, tá? O conceito de ativo, passivo e PL, beleza? A partir do momento que você passou por essa questão do conceito do ativo, passivo e PL, você sabe se você tem que reconhecer o ativo, passivo e PL. A partir do momento que você reconheceu, você tem que saber como mensurar. Como assim, como mensurar? Ora, como que eu vou reconhecer os meus ativos, passivos e PL no balanço? Então, isso é o processo de mensuração que é tratado no capítulo 6, tá? No capítulo 6 do CPC 00. Então, os elementos são reconhecidos os elementos reconhecidos nas demonstrações contábeis são quantificados em termos monetários. Então, é o quanto você vai reconhecer isso, né? Por quanto você vai reconhecer isso no balanço é o que a gente chama de mensuração. Mas o que eu quero que você entenda de mensuração, né? Quem define a mensuração de cada tipo de item, tá? Não é o pronunciamento CPC 00. Isso é cada pronunciamento específico, tá? Então, um pronunciamento pode precisar descrever como implantar a base de mensuração selecionada aqui, tá? Então, o que você precisa entender? Primeiro, o que você precisa entender é o seguinte, que todo item, basicamente, ele vai ser registrado pelo que a gente chama de custo histórico. Tá? Então, basicamente, o que é o custo histórico? A mensuração ao custo histórico fornece informações monetárias sobre ativos, passivos, receitas e despesas, utilizando informações derivadas, pelo menos em parte, do preço da transação, Então, o que é o custo histórico? É basicamente o quanto você pagou num ativo ou quanto você vai pagar em um passivo, em uma obrigação. Então, é o valor pago a pagar. Então, isso é o que a gente chama de custo histórico,
Tá? Então, o custo histórico é aquele primeiro registro que você faz no seu ativo ou no passivo. É o valor de entrada. Só que isso aí pode variar. Tá? Isso pode variar. Então, o custo histórico, geralmente, ele é o preço da transação. Beleza? E o que acontece? O custo histórico ele é o preço da transação. É o quanto você pagou no ativo ou vai pagar por um passivo. Só que, diferentemente do custo histórico, tá? Você pode ter variação nesse valor. E essa variação nesse valor é chamada de valor atual. Tá? Então, ativos e passivos inicialmente são reconhecidos pelo custo histórico, que é o quanto você pagou no ativo, quanto você vai pagar no passivo, que é o preço da transação. Só que isso é diferente do valor atual. Então, isso caiu também na última prova. Tá? Caiu na última prova. Sempre cai, sempre cai. Tá? Acho que caiu em 2022.2. Tá? Vou mostrar para vocês. Tá? Então, o que você precisa saber? O custo histórico é o quanto você reconhece ali no começo. Tá? E o valor atual é basicamente a atualização disso. Tá? Só para você entender o que eu estou falando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Caiu na prova 2022.2, se eu não me engano. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. Acho que está aqui. Ó. Então, beleza. Veja aqui comigo. Prova 2022.2. Questão 34. Os elementos reconhecidos nas demonstrações contábeis são quantificados em termos monetários. Isso exige a seleção da base de mensuração. A base de mensuração é uma característica identificada de um item sendo mensurado. Aplicar a base de mensuração cria uma mensuração para esse ativo ou passivo e para as respectivas receitas e despesas. De acordo com a CPC 00, estrutura conceitual, não é considerado como base de mensuração do valor atual. Então, o que eu disse para vocês? Que primeiro você reconhece pelo custo histórico e depois você faz o valor atual, se for o caso. Então, vejam que qual que não é o valor atual aqui? É o custo histórico. Por quê? Acabei de colocar aqui para vocês, no nosso slide, que primeiro você reconhece pelo custo histórico, que é o quanto você pagou no ativo, quanto você vai pagar no passivo, que é o preço da transação. E depois você atualiza. Então, custo histórico é uma coisa, valor atual é outra coisa. Logo, o nosso gabarito é a letra B, tá? Nosso gabarito é a letra B, tá bom? Só para que você possa entender. Já vamos aproveitar e fazer essa 35, ó. Basicamente está falando para você relacionar os termos. Ó, a gente acabou de falar de desreconhecimento, ó, já está aqui, ó. Beleza? Ó, recurso econômico, tá aqui, a gente acabou de falar também, ó. Parte ou totalidade de determinado ativo ou passivo é apartada, retirada do balanço patrimonial da entidade. Beleza? Então, você está retirando algo do balanço patrimonial da entidade. O que você está fazendo? Classificando, sendo prudente, desreconhecendo, agregando. Então, opa, eu estou desreconhecendo. Quando você está retirando, você está desreconhecendo. Tá? Então, você já sabe que é letra B ou letra D. Tá? Organização de itens que compõem os demonstrativos financeiros com base em características compartilhadas para fins de apresentação e divulgação. Então, não sei se aqui é classificação, agregação, não sei se aqui é 1 ou 4. Beleza, vamos ver. Ó, soma de ativos, passivos, patrimônio líquidos, receitas e despesas que possuem características compartilhadas e são incluídas na mesma classificação. Tá? Então, se você está organizando, você está fazendo o quê? Classificando. Então, aqui, ó, você sabe que aqui é 3, você está organizando, você está classificando 1. Se você está somando, você está agregando. 3, 1, 4. Tá? Direito que tem potencial de produzir benefício econômico. Né? Então, isso é o quê? É um recurso econômico que a gente falou lá na definição de ativo. E exercício de cautela ao fazer julgamento sob condições de incerteza. Isso a gente já falou também quando a gente estava falando das características qualitativas. A gente falou que é prudência, gabarito, letra D. Então vejam que tudo que a gente está falando aqui para vocês foram tratados, né, nas nossas aulas. Conseguiram entender?
Beleza? Então, as duas questões que caíram no exame 2022.2, a gente já falou aqui para vocês. Esse pronunciamento é gigante, mas a gente vai no ponto focal, tá? Beleza? Então, custo histórico é uma coisa, tá? Então, ó, é o valor de custo incorrido na aquisição, criação do ativo, tá? Então, compreendendo a contraprestação paga para adquirir, blá, 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 blá. Fechou? Tá bom? Só para que você possa entender. E o que é o valor atual, pessoal? O valor atual, só para que você possa entender. Ó, valor atual, né, são as atualizações que você faz. Ó, as mensurações a valor atual fornecem informações monetárias sobre ativos, passivos, receitas e despesas, utilizando informações atualizadas para refletir condições na data da mensuração. Devido à atualização, os valores atuais de ativos e passivos refletem mudanças. É tudo uma enrolação, tá? O que eu quero que você saiba sobre o valor atual? Valor atual, o que eu quero que você saiba é o seguinte: quais são os valores atuais que você pode ter? Valor atual, basicamente, é valor justo, valor em uso e valor em cumprimento e custo corrente, tá? Então, olha aqui, a gente vai falar sobre, basicamente, o que é cada uma dessas características. Beleza? Vocês viram que as questões que a gente tratou é isso que cai, tá? Então, o que é o valor atual? Então, primeiro você registra pelo custo histórico, ativos, passivos, PL, receitas e despesas. Depois você pode atualizar. E como que você faz isso? Ora, pode ser valor justo, valor em uso de ativos, valor de cumprimento de passivo e custo corrente. Como que eu vou saber o que é cada um, tá? Então, vamos falar aqui rapidamente para você. O que é o valor justo, Gabriel? O que eu preciso saber? Que é o primeiro tipo de valor atual, né? Valor justo, basicamente, entre aspas, é o valor de mercado, tá? É o valor em uma transação ordenada sem favorecimentos. Então, por exemplo, você quer comprar uma ação na bolsa. É você que determina o valor? Não. Se alguém já investiu em bolsa, sabe. Então, você tem que ir lá e comprar, cara, por quanto está a ação do Bradesco, do Itaú e assim por diante. Não é você que determina. Então, o valor justo é a expectativa dos participantes do mercado. Café, esse tipo de coisa. É assim, tá? Então, é o valor de mercado, é o valor de uma transação de forma ordenada, sem favorecimentos. E, Gabriel, então beleza, esse é o primeiro tipo de valor atual. Qual é o segundo? O segundo é o valor em uso de ativos e o valor de cumprimento de passivos. Isso aqui, basicamente, é um sinônimo de valor presente. Que basicamente vai ser, né, o quanto você vai obter, você espera obter se você continuar utilizando o seu ativo, ou quanto você espera ter que incorrer se você for pagar pelo seu passivo. Então, valor em uso, basicamente, e valor de cumprimento são valores presentes, isso é, valor que você tem hoje, tá? E o custo corrente, que é a última forma de valor atual, basicamente é o seguinte: eu tenho um estoque. Quanto eu pagaria? Qual seria um custo equivalente se eu fosse comprar outro estoque na data das demonstrações contábeis, na data da mensuração, tá? Então, basicamente é isso. Primeiro você registra pelo custo histórico, que eu falei para vocês, que é o valor que você pagou no ativo ou que você vai pagar no passivo, tá? Depois, você pode ou não ter um valor atual, tá? Quais são os valores atuais? Que é atualizar o seu ativo e passivo. Valor atual é o valor justo, que é o valor de mercado, tá? O valor em uso de ativo ou valor em cumprimento de passivos, que são como se fosse valor presente, e o custo corrente, que é um custo equivalente se você fosse comprar outra mercadoria na data ali mais ou menos das demonstrações contábeis, tá? Estamos acabando já a nossa aula, beleza? Então é isso que eu disse a vocês, tá? E, né, basicamente é isso que cai.
tá? Aí quando a gente vai para classificação, olha só. Classificação, olha só o que caiu na prova, que é o que a gente vai falar para vocês. O que é classificar? É organizar ativos, passivo, PL, receitas e despesas com base em características compartilhadas. Por exemplo, se você tem conta corrente no Nubank, ou se você tem um imobilizado, aí você vai classificando, né? Você tem estoque. Então você vai classificando, né? Você vai classificando para poder agregar aquilo, para poder deixar aquilo organizado para que as demonstrações financeiras fiquem claras. É o que caiu na prova 2022.2 que eu mostrei. Então o que é classificar? Classificar é você organizar ativos, passivos, PL, receita e despesa com base em características compartilhadas, tá? Para divulgar e apresentar, beleza? O que é compensar, pessoal? Compensar é quando você tem, por exemplo, ICMS a recuperar 2.000, ICMS a recolher 5.000, tá? Então, o que acontece? Quando você tem o ICMS a recolher de 5.000 e o ICMS a recuperar de 2.000, pessoal, você vai apresentar isso no balanço simplesmente como um ICMS a recolher no valor aí de 3.000, beleza? Só isso. Então, você está compensando para apresentar por um valor líquido, tá? Só para que você possa entender. Isso é compensação. Ok. Ó, apresenta em um único valor líquido no balanço patrimonial. Ok. E para fechar, vamos ver. Ó, demonstração do resultado do exercício DRA. Receitas e despesas são classificadas e incluídas na DRE e na demonstração do resultado abrangente. O que é a demonstração do resultado abrangente? São receitas e despesas que são lançadas diretamente no PL, tá? Só para que você possa entender. Beleza? E o que é a agregação? Tá? Vejam, ó, esse material, para você ter uma noção, eu preparei antes dessa edição 2022.2. A gente está regravando essa aula. E tudo isso que já estava no material é o que cai na prova. O que é agregar? Agregar é somar ativos, passivo, PL, receitas e despesas que possuem características compartilhadas e incluídas na mesma classificação. Então, você tem, por exemplo, a conta corrente no Nubank, no Itaú, no Bradesco. Então, você vai apresentar como se fosse a conta bancos ali. Você não precisa colocar uma por um, tá? Então, essas informações elas vão resumir os detalhes. Porque você não precisa saber onde que a empresa tem. Imagina se a Petrobras colocasse um por um, né? Todos ali, às vezes, os clientes que tem para receber e assim por diante. Ou que o Itaú tivesse que lançar todos os correntistas que ele tem lá nas suas demonstrações contábeis, né? Devem ser milhões de pessoas. Não tem como, então você faz uma agregação. E para fechar, esse item também caiu em uma prova, não lembro qual dessas foi, se foi em 2021 ou se foi no ano de 2022, que é manutenção do capital físico e manutenção do capital financeiro. Tá? Então, o que é manutenção do capital físico e manutenção do capital financeiro? Manutenção do capital financeiro, basicamente, é o seguinte. Então, toda empresa ela tem que preservar o seu valor. Tá? Então, nós temos duas formas de preservar o valor. Você tem a manutenção do capital financeiro, que é o seguinte. Eu investi, vamos supor, R$1.000 de capital social. Então, a manutenção do capital financeiro é a preservação do capital investido em termos financeiro, em termos de espécie, tá? E a manutenção do capital físico é o seguinte, quando eu investi esses R$1.000, eu estava sendo capaz de produzir 10 unidades de determinado produto. Agora que o tempo passou, eu estou mantendo a capacidade produtiva e em vez de estar produzindo 10, eu estou produzindo 13 unidades um ano depois. Beleza? Então eu estou avançando, porque se você às vezes tem mais dinheiro, só que você está produzindo menos, você está produzindo 8 unidades, você pode até estar avançando em termos de capital financeiro, mas o capital físico, que é a capacidade produtiva, você está perdendo, tá? Então,
E tem o que o próprio pronunciamento contábil nos diz. Ele fala o seguinte: o pronunciamento contábil fala, manutenção do capital financeiro. Sob esse conceito, o lucro é auferido se o montante financeiro excedeu o montante financeiro no início do período. Então, lá no final, você tem uma quantidade de dinheiro maior do que você tinha no começo. A manutenção do capital físico, você tem lucro somente se a capacidade produtiva, né, no final, for maior do que a capacidade produtiva no começo. Então, são esses dois conceitos. O capital financeiro considera o valor, como o próprio nome diz. O capital físico, a manutenção do capital físico, diz respeito à capacidade produtiva. Beleza? Então é isso, pessoal. O CPC 00 ele é muito grande mesmo, mas eu trouxe os principais conceitos aqui para que você possa entender. Olha só, como eu já disse a vocês, olha só o tamanho do CPC 00, tá? Mas ele cai. Então eu trouxe para vocês aqui, foi 1h40 de aula, os principais temas, porque não adianta eu ficar aqui falando sobre cada um dos tópicos, ó. Então olha só quantas páginas, ó. Então tudo isso aqui é CPC 00, tá, galera? Olha só quanta coisa, ó. Eu trouxe aqui os principais temas para você com base na minha experiência, tá? Então, a minha experiência de muitos anos dando aula, você pode ter certeza que esses são os pontos que caem, tá? Ó, se eu não me engano, são 62 páginas. 62 páginas truncadas. Então, eu peguei toda essa norma, a gente leu, a gente estudou e a gente trouxe tudo isso aqui para você em 1h40 de aula, beleza? Então, é isso.